E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente fala sobre uma escola literária, o trovadorismo. Ele surgiu na Idade Média, mais ou menos com o fim do Império Romano e a ascensão das ideias renascentistas. Na época, estava em domínio a forma de governo, que seria uma forma de governo, o feudalismo, que tem o senhor feudal e o vassalo, e a Igreja Católica, com o teocentrismo, também estava muito presente no seio da sociedade. Os principais lugares que ela teve maior força, que surgiu primeiro, foi na França, na Espanha e em Portugal. E ela foi o movimento itinerante. O que seria o movimento itinerante? O movimento itinerante seria os trovadores, que eram as pessoas que compunham essa arte, que essa obra a gente denomina de cantiga. Era uma obra cantada. Então os trovadores, junto com os músicos, eles circulavam pelos feudos mostrando a arte deles. E uma primeira manifestação dessa arte foi em 1189, com Paio Soares, que compôs a Cantiga da Ribeirinha. Então isso foi um marco, foi a primeira manifestação e fez com que essa arte começasse a se espalhar por toda a Europa. Então, o feudalismo, junto com a Igreja Católica, foram dois aspectos que foram bastante presentes em todas as cantigas, que a gente dá para perceber alguns traços dessa época. Muitos autores quiseram criticar e outros às vezes eram a favor, ou às vezes até mesmo por viver naquele momento deixaram aquela ideia transparecer. O feudalismo, explicar o que é, né? Que vocês têm que saber o que é. O feudalismo era uma forma de governo na qual que tinha o senhor feudal, o suzerano e o vassalo. O senhor feudal seria rico, teria grandes terras, viveria uma vida boa. Já o vassalo seria praticamente o contrário. Ele era quem praticava aquele comércio simples, agricultura familiar, às vezes não tinha propriedade de terra e quando tinha era muito pequena. Aí, para vocês entenderem por que existia essa interação, é porque naquela época, né, não tinha um governo centralizado. Então as invasões eram constantes, tinham vários inimigos. E os vassalos tinham poucos recursos, precisavam se proteger, e proteger você e sua família. Então eles faziam um acordo com o suzerano. O suzerano cederia parte da sua terra para ele plantar lá e desenvolver uma agricultura, uma produção, uma pecuária. Mesmo que isso fosse simples, mas ele teria uma chance de melhorar na vida. Aí, parte dessa produção, ele tinha que dar direto para o suzerano. E, em troca, o senhor feudal daria essa proteção tanto querida, tanto questionada e tanto buscada por eles. Então, eu falo que é uma relação de mão dupla. Porque, pensa, os dois saíram ganhando. Lógico que o senhor feudal ganhou mais, ele está no bem bom, mesmo que o vassalo está trabalhando, mas ele está conseguindo a proteção e está conseguindo segurar sua família. E outro aspecto é a Igreja Católica. A Igreja Católica, naquela época, tinha forte influência em tudo. Na economia, na política, nas pessoas, nos cidadãos, nas leis, em tudo. Então, podia-se perceber a ideia de que Deus é o centro de tudo, o teocentrismo, podia-se perceber em qualquer coisa. E na arte também, a arte não saiu disso. As cantigas, né, que eram compostas pelos trovadores, podia perceber alguns traços dessa característica, mesmo que o trovador fosse contra ou a favor. Mas, infelizmente ou felizmente, ele deixava isso transparecer um pouco nessas cantigas. Por isso que eu falo que o feudalismo e o teocentrismo e a Igreja Católica foram praticamente um dos pilares para que o trovadorismo se desenvolvesse. E esse contexto histórico é muito importante, a gente tem que dar muita atenção para ele. Agora, depois de todas essas informações, vamos falar um pouco mais das cantigas. As cantigas, sabe por que o nome? O nome cantiga é porque era uma poesia cantada. Não era simplesmente uma poesia, não era uma poesia qualquer. Essa poesia tinha que ser cantada, tinha que ser declamada com música. Por isso que era muito presente que fosse os trovadores e os músicos que acompanhavam eles. E é isso que deixou as cantigas ainda mais especiais, essa diferença tendo a música fazendo parte delas. É como se ela fosse um híbrido entre esses dois elementos. Valendo ressaltar que as línguas mais utilizadas são o galego, português e o latim vulgar. Na verdade, o latim vulgar era dos romanos, e como eles tinham entrado em extinção, deixar bem claro que é em extinção, essas línguas sofreram várias transformações. E essas transformações deram origem às línguas neolatinas. Ah, e tem uma coisa que eu não ressaltei para vocês. Quem fazia as cantigas era o trovador, podia também ser chamado de compositor. Se ele fosse um trovador mais profissional, chamaria segrel. Se ele fosse um compositor mais do povo, mais popular, não tivesse uma nobreza, ele se chamaria de jogral. Além de que o músico que acompanhava as cantigas, que acompanhava os trovadores, se chamavam de menestréls. Existiam também os cavaleiros, que eles iam de feudo em feudo divulgando a arte em troca de dinheiro, e as baladeiras rodadeiras, que eram dançarinas e cantoras
que acompanhavam os trovadores e os músicos no momento de apresentação, e elas também ressaltavam a dramatização. Elas davam mais valor sentimentalista, mais emoção. Agora a gente fala das cantigas e suas especificações. Como assim especificações? É porque não era simplesmente uma cantiga. Elas eram divididas em alguns grupos, na verdade só dois. Existiam as cantigas líricas, que falavam de amor, demonstravam sentimento, eram suaves, queriam transparecer algo, libertar algo dentro de si, só que de uma maneira leve e algo que é bonito, de certa forma. E existiam as cantigas sátíricas, que seriam o contrário, elas criticavam alguém, satirizavam uma pessoa, falavam mal dela. Então, praticamente, era o oposto. Bom, e dessas divisões existiam subdivisões. Quais seriam elas? Dentro das cantigas líricas seria a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Cantiga de amor, e o lírico masculino. Quem produziam elas eram de nobreza ou eram provençais. Além de que elas expressavam um amor de homem para mulher, só que era um amor não correspondido. Era uma espécie de amor platônico e tinha um sofrimento pelo homem. E disso tudo deu origem ao termo vassalagem amorosa. Isso é o termo que define um amor não correspondido. Só que é quando o homem ele se coloca na situação de vassalo e a mulher seria sua senhora feudal, vamos dizer assim, né? Ela seria a suzerana. Então essa relação que estabelece que a mulher seria tudo, seria rica, seria não rica de bens, mas seria bela, a sua beleza seria uma riqueza. E o homem seria aquele pobre coitado que não teria nada, mas busca esse amor tanto desejado. Além de que se usava uma língua mais erudita. O que seria isso? Ela era uma língua mais formal, era formalizada e tinha um pouco uso de gírias. E a cantiga de amigo é praticamente o oposto. O lírico é feminino, origem ibérica ou popular. Ela utilizava de uma linguagem mais simples, então era mais fácil de atingir a classe social no geral. Ficava mais fácil de elas entenderem o que estava sendo dito. Além de que elas podiam se direcionar para Deus, para uma amiga, para uma irmã, para a mãe, até mesmo para o momento natural. Ou poderia ser o sofrimento por um homem, mas não seria um sofrimento de amor não correspondido, mas é porque ela perdeu esse seu amado pela vida ou ele foi para a guerra. Então esse seria o seu sofrimento. E agora a gente vai falar das cantigas sátíricas. Elas também foram divididas em dois grupos, as cantigas de mal dizer e bem dizer. Brincadeira, não tem de bem dizer. São as cantigas de mal dizer e escárnio. Quais seriam as cantigas de escárnio? Seriam as cantigas que satirizavam alguém ou alguma coisa de maneira tranquila, de uma maneira suave. Era mais calma, mais serena, vamos dizer assim. Não se usava palavrões ou palavras chulas. Você tinha um pouco mais de respeito com o que se criticava. Você, por exemplo, se fosse um indivíduo, você não expunha o nome dele. Além de que o duplo sentido era persistente, então as interpretações eram constantes. Haviam várias interpretações, ainda mais que o subjetivo de cada um é único. Agora vai falar das cantigas de mal dizer. Elas também criticavam, óbvio, né, que é o objetivo delas, falavam mal de alguém, só que de maneira pesada, de maneira suja. Você revelava os podres daquela pessoa. Então você falava muito mal dela mesmo, é como se você não tivesse um pingo de respeito. Você criticava, satirizava, às vezes podia até fazer uma piadinha, um trocadilho. Além de que você falava quem era aquele indivíduo, aquele cidadão, então você expunha o nome dele. E pensa, se você é criticado dessa forma, nossa, eu me senti muito mal. A pessoa falar mal de mim e eu não ia poder fazer quase nada. Então, elas realmente não tinham nem um pouco de respeito. Então, gente, foi mais ou menos isso. Recapitulando que o trovadorismo foi a única escola da Idade Média, a única escola literária, óbvio, né? E também vale ressaltar que alguns dos trovadores são Dom Duarte, Dom Diniz, Paulo Soares, João Garcia e Ares Nunes. Além de que o trovadorismo herdou a língua lírica grega. A união entre poesia e música é essencial, é praticamente o princípio de tudo, porque é ela que vai desenrolando os outros contextos. E o essencial mesmo, o principal, é a gente demonstrar o sentimento, é a gente libertar o nosso interior, nosso subjetivo, falar o que a gente quisesse, mesmo que fosse amor ou ódio. Essa escola se encerrou mais ou menos por 1418, lógico que não foi do dia para a noite, tem um processo de transição. E outra escola que veio depois, muito importante, é o quinhentismo aqui no Brasil. Bom, galera, nosso vídeo vai se encerrando por aqui, realmente muito triste. Espero que vocês tenham gostado de coração, de verdade mesmo, que vocês tiram um bom proveito dele, que vocês podem aprender mais, conhecer mais sobre a escola do trovadorismo e também sobre as outras escolas, né? Que vocês busquem ter esse conhecimento. E eu desejo tudo de bom para vocês. Um beijo.